pessoal do Startupi, estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro, a caminho de mais uma gravação de um episódio super especial do Directions. Desta vez vamos conhecer o lado empreendedor de Isabelle Drummond para mais um episódio do Directions. Fique ligado aqui no Startupi. Olá pessoal, estamos começando agora mais um episódio da nova temporada do Directions. E a gente fez uma viagem até o Rio de Janeiro desta vez, para conhecer mais de perto Isabelle Drummond. Obrigado, Isabelle. Obrigada a vocês, pela é um prazer. presença. Estamos aqui nesse espaço fantástico de coworking no Rio de Janeiro e vamos conhecer aqui, não obviamente o lado atriz da Isabelle, que todo mundo conhece principalmente, né? Mas vamos conhecer um pouco o outro lado, os bastidores da carreira empreendedora, da carreira de investimentos em novos negócios, em novos modelos de negócios que ela está seguindo a partir de agora. Obviamente, Isabelle, você começou a sua carreira muito jovem, passou por várias peças infantis, teatro, novelas, etc. E agora resolveu assumir também uma atividade empreendedora, né? Você é conhecida no mercado como sendo muito focada, muito discreta, muito consciente, muito pé no chão, enfim. Que bom. Isso são características também dos empreendedores, né? O foco é uma das características mais importantes para empreender. Então eu queria que você me contasse um pouco o que te levou, qual foi a grande motivação para se tornar uma empreendedora. Olha, isso foi uma coisa que eu me descobri, né, ao longo da minha vida. E eu cheguei à conclusão de que eu nasci mesmo também para empreender, não só para as artes, né? Obviamente que também eu acho o empreendimento nessa parte das artes muito interessante, mas não é onde eu estou atuando agora. E isso é muito bom para mim, porque eu também estou conhecendo um outro lugar que para mim é uma grande descoberta, um desafio. Eu acho que assim, empreender para mim, na Levê, que é essa minha empresa, Levê Pocket, que é a nossa primeira linha aí, os Pockets, é mais um desejo de trazer uma solução para essa área, que é a alimentação saudável, nessa rotina que hoje as pessoas vivem muito, né? Que é uma rotina corrida, rotina contemporânea, né? Que é aquela coisa que todo mundo trabalha, ninguém para, o cozinhar se tornou um momento de quando você está realmente muito tranquilo. Então, trazer para as pessoas uma alimentação saudável de uma maneira prática, que elas possam se movimentar nesse movimento que já existe e manter o corpo sendo alimentado da maneira certa. Então, essa é a essência desse empreendimento mesmo. Ok, muito bom. E você não está sozinha nessa, você tem uma sócia, Eu tenho uma sócia, Mariana Fernandes, que é assim a grande cabeça do negócio, que muitas coisas nascem ali nesse encontro nosso. Ela é administradora e ela é muito visionária, tem uma coisa muito estratégica, e eu sou apaixonada por gastronomia, gosto de trazer arte para a empresa também, e eu gosto da parte empresarial também. Então ela me ensina muito, eu ensino um pouquinho para ela também, então a gente fez esse encontro aí bacana. Muito bom, excelente. Não, com certeza é um ramo bastante interessante aí que está em super crescimento, temos certeza que isso vai deslanchar para frente. E quais foram os desafios aí desde o começo, da ideia, do planejamento, do projeto, enfim, como é que foram os desafios ao longo até você realmente lançar o produto, criar a empresa, enfim? Eu acho assim, para mim tudo foi um grande desafio porque foi uma experiência muito nova, mas os desafios foram os desafios de qualquer empresa que está se iniciando, estruturando, mas eu acho que a coisa que foi mais desafiadora foi criar um conceito que as pessoas não conheciam ainda, porque você tem saladas, você tem coisas às vezes em plástico, mas a gente trouxe uma comida saudável, que é um prato completo dentro de um pote de vidro, que é vidro ainda. Esse é o diferencial. Esse foi o desafio maior, porque a gente quer fazer uma cozinha sustentável. Então, fazer uma cozinha sustentável, prática e uma comida que seja completa dentro desse pote de vidro. Então, esse foi um grande desafio. A gente ficou meses com a chefe dentro da cozinha, treinando, desenvolvendo os cortes para o pote. Então, assim, tudo em camadas, a gente tem que... É uma matemática para você colocar uma comida que tem, às vezes, caldo dentro de um pote, não deixando ressecar, não perdendo o sabor, o corte. A chefe é muito, né, rigorosa com essa coisa, porque dependendo do corte muda o sabor da comida. Então, assim, foi uma matemática. A gente diz que esse pote, a comida ali dentro, ela não é só saudável, ela é um estudo matemático mesmo. Não, interessantíssimo, né? Porque realmente para você ter aí um novo negócio tem que ter um diferencial de inovação, uma
coisa Sim. diferente, não pode ser mais do mesmo, senão Exato, vira senão não é mais nenhuma solução, né, Exatamente. para o mundo mesmo. Bacana, muito legal, interessante. E o que faz exatamente a Lever Pocket? Ela vai da produção até a entrega? Qual é o caminho inteiro? Ela vai da produção até a entrega e agora a gente tem pontos de venda também, porque a gente começou com delivery, que era mais uma coisa assim, para que as pessoas conhecessem o conceito da marca, e depois a gente começou a desenvolver o projeto que é os pontos de venda dentro de empresas, né? Ah, ok. Que aí a gente vai falar... É focado no mercado corporativo, isso ou não necessariamente? A gente tem como um dos focos, assim, a gente gosta muito porque a gente entende que também o mercado corporativo talvez seja o que necessita mais. É onde tem menos tempo. É onde se tem as menos pessoas, tempo, menos lugares ao redor, né? Ou às vezes por perto. Então a gente quer solucionar para essas pessoas que têm que pensar muito e às vezes esquecem e não tem tempo de fazer a própria comida e levar. A gente quer trazer isso para elas também. Bacana. E você tem uma loja dentro do Projac, que eu sei, né? Isso. A primeira loja física, assim mesmo, a gente escolheu ali o Projac, porque também é um lugar que eu conheço profundamente e sei as necessidades de uma comida assim ali dentro. Bom, o Projac foi uma coisa assim que a gente teve todo um super cuidado, porque além de ser a nossa primeira loja, é um ambiente que eu amo muito e eu conheço as pessoas, então a gente quer servir, que eu acho que empreender também é servir todas as pessoas que trabalham ali na medida do possível. E os teus colegas de profissão aprovaram, ou Meus seja, colegas... isso foi uma validação, né, para você. Com certeza, eu recebo muitas mensagens. Ontem mesmo recebi um colega e ele me mandou uma mensagem falando da feijoada. Isso para mim é super importante, assim, o retorno, e eu até peço. Eu falo assim, critiquem, porque eu preciso saber o que a gente tem que melhorar, e isso é ótimo, assim, eu tenho um super feedback ali dentro. Muito bom, excelente. E vai parar por aí ou a ideia é ter outras lojas desse tipo? Isso é uma loja conceito ou não? É uma loja conceito, mas a gente ainda está estudando como a gente vai se mover nessa parte da loja física. Mas a gente tem os pontos de venda já a gente está com uma estratégia para isso agora. Vocês pensam em ter franqueados no Brasil inteiro? Como é que é o processo de expansão disso? A gente tem todo tipo de conversa ali na Lever, mas hoje o meu foco é manter a qualidade da comida, fortalecer no Rio primeiro, depois a gente vai pensar nessa expansão talvez em um tipo de produto. A gente ainda tem muitas conversas ali dentro, mas eu quero muito ser excelente nesses que a gente tem feito, antes até de partir para outros novos processos e novos desafios, né? Perfeito. Na área de empreendedorismo, principalmente de startups, a gente chama isso de MVP, né? Então você está fazendo efetivamente o teu MVP para validação total desse produto antes de escalar para outras cidades, para o resto do Brasil. Isso. Excelente, muito bom. E falando de startups, então, você conhece um pouco desse ambiente de inovação, de startups? Qual é a tua relação com ele? Olha, eu sou muito curiosa, então assim, isso também foi o que me levou a empreender, né? Essa curiosidade, esse desejo de aprender. Então, tenho tido, principalmente na Regos e Spaces, que eles têm muito contato com isso, e o Thiago, que é o CEO, ele me apresenta vários projetos, assim, então assim, eu estou super num momento de aprendizado nessas áreas que também são novas para mim. Excelente. O Brasil está passando por uma fase extremamente importante, independente das crises econômicas que a gente teve nos últimos anos. Essa é uma das áreas que mais cresce no país, ou seja, startups crescem 30%, 40%, 50% ao ano, independente do momento que o Brasil vive economicamente. Então, tenho certeza que se você mergulhar de cabeça nesse mundo, você vai se apaixonar por ele. E com certeza essa experiência que você está ganhando como empreendedora vai ser bastante importante lá na frente, no futuro, para que você consiga apoiar os novos empreendedores que surgem, né? Bacana. Falando nisso, temos os investidores anjos, que você obviamente conhece. Sim. Então é um caminho natural, normalmente, do empreendedor brasileiro. No futuro, você enxerga uma possibilidade de você não só criar os seus próprios negócios, mas também começar a investir em outros empreendedores? Olha, eu acho muito interessante esse conceito, principalmente para empresas que estão começando, muitas vezes precisam desse impulso, né? Mas na área assim, de mentoria, eu acho até que pode ser, e eu acho muito interessante, porque eu gosto muito de entender, assim,
qual é como eu me conecto com o que eu estou fazendo, qual o propósito que eu tenho dentro disso para que eu possa servir de uma maneira mais verdadeira, né? Não só numa questão de investimento, que eu acho muito legal também. Quem tem essa cabeça e sabe onde investir, como investir, impulsionar, mas como eu também me conecto, porque eu gosto muito de fazer parte de tudo que eu me relaciono e eu gosto de fazer parte profundamente, sabe? Então, por isso que eu escolho algumas, poucas, né, por vez, para eu poder realmente atuar dentro delas, mas eu acho assim um conceito muito interessante mesmo. Muito bom. Normalmente o que os empreendedores, as startups precisam, não só de capital muitas vezes, mas o que a gente chama de smart money, que é exatamente esse aprendizado todo que você obviamente está tendo nessa fase empreendedora, essa mentoria. Então, às vezes isso é muito mais importante do que o próprio capital. Eu gosto muito disso. Então, acho que assim, com certeza começa a olhar para isso no futuro, porque tenho certeza que o mercado vai adorar ter você aí apoiando essas iniciativas, porque os empreendedores, como eu falei, estão vivendo momentos fantásticos no Brasil. A gente está a cada dia mais se amadurecendo, o ecossistema se fortalecendo e os empreendedores ganhando destaque não só no Brasil, mas no resto do mundo. Hoje, por exemplo, capital para financiar startups não falta no país. Nós temos muitos investidores, principalmente anjos, fundos, de forma organizada, né, de forma cooperada, investindo nesse tema de inovação. Então, tenho certeza que é um mundo aí para frente que, com certeza, cada vez mais você vai fazer parte, até por estar dentro da própria Regus, da própria Spaces. Né? Acredito muito. E eu acho também que quando a gente está ensinando, a gente aprende também. E eu gosto dessa troca, sabe? Então eu acho que pode ser muito interessante mesmo. E falando um pouco mais sobre isso, né? Olhando para essa parte de inovação, olhando para o futuro aí da empreendedora Isabelle, quais outras áreas de inovação te chamam a atenção e que você de repente poderia ter interesse em conhecer mais, explorar mais ou até mesmo participar disso mais no futuro? Olha, eu penso muito justamente por eu fazer trabalho social, uma coisa que eu acho muito interessante são soluções baratas, por exemplo, para desenvolvimento de comunidades, de áreas carentes, que às vezes não têm acesso a nada, por exemplo, água. Então, você desenvolver tecnologicamente soluções baratas para áreas assim. Também gosto muito de soluções para a área da saúde, isso me interessa muito, assim, de conhecer mais, aprender e até mesmo atuar em algum momento, principalmente nessa questão de trabalho social. E eu acho que a tecnologia pode contribuir muito para isso, sabe? Com certeza. Questão de luz solar, isso é uma coisa que a gente tem estudado, inclusive, na ONG, para ver como a gente pode trazer para alguns trabalhos sociais que a gente tem feito. Fantástico, excelente. Me fala então um pouquinho agora sobre essa parte de ação social. Você lidera uma ONG, enfim, com esses projetos sociais. Me conta um pouco como é que surgiu esse interesse e o que faz exatamente a Isabelle nesse ramo de... Então, assim, eu sempre tive um coração muito, assim, para a parte social, assim, eu ando pelas ruas e eu sempre tive desejo de parar mesmo e entender como eu posso servir nessa parte, assim. E a ONG foi uma junção, assim, de amigos, eu, a Mari, que é minha sócia na Levei, e outros amigos, o Guilherme. A gente tem um grupo muito bacana de pessoas que se interessam pelo social. Então, a gente se uniu muito nesse desejo de, assim, entender quais eram as necessidades, as limitações, como a gente poderia atuar em trabalhos sociais no Rio, principalmente, mas a gente também tem trabalhos em Recife. E, bom, assim, a gente descobriu, né, que é como um empreendimento, né? Uma ONG é empreender também. Só que você está empreendendo sem lucrar, você está empreendendo simplesmente mesmo servindo as pessoas. Só que, assim, o processo é quase o mesmo de uma empresa, porque você tem que ter o administrativo, você tem que ter estudo, você tem que desenvolver. Então, a gente acaba, como a gente já faz, né, quase todo mundo é empresário na ONG, a gente serve quase da mesma maneira como se fosse numa empresa. Só que a gente vai para as ruas, é uma coisa assim, também muito no coração, que é a essência de todas as coisas, senão vira só uma coisa, né, só uma estratégia, mas não, a gente é muito do coração, a gente gosta de estar nos lugares, conhecer as pessoas, conhecer as histórias, então assim, é muito, antes a partir desse encontro com as pessoas, com as comunidades, com situações assim de muita necessidade, e depois a gente traz para a ONG e vê como a gente
pode solucionar certos problemas, sabe? Fantástico. A gente costuma dizer que quando o empreendedor tem paixão pelo que faz, os olhos brilham. Seus olhos acabaram de brilhar quando você falou nisso. Então, você já é uma grande investidora porque você está investindo em gente, você está investindo em pessoas. Esse é o maior, né, Isso é muito mais importante, às vezes, do que investir em tecnologias, em outras coisas, né? O seu olho realmente brilhou quando você contou. Então, realmente, você está apaixonada por isso também. E para frente, o que vem de projetos nessa sua cabeça apaixonada por pessoas e não só por empresas? Olha, dentro da ONG a gente tem vários projetos e são sonhos mesmo, que a gente acredita que a gente vai passar a nossa vida inteira buscando realizar, assim como uma empresa, né? E aí, aproveitando que você já falou disso, eu acho que realmente a gente nunca pode perder isso, sabe? Eu acho que o que move a gente mesmo é a paixão pelo que a gente está fazendo. Seja uma empresa, por exemplo, nós somos apaixonadas pela LV. Nós amamos a comida, nós amamos a possibilidade das pessoas terem essa comida, entendeu? No dia a dia delas, na empresa, assim como eu tô às vezes na ONG, eu recebo o pocket, eu falo, ai que bom que chegou uma comidinha assim. Então assim, é uma paixão nossa. E eu acho que sem isso a gente não consegue enfrentar alguns desafios porque assim, não é fácil todo o tempo. Então vão ter dificuldades para o empreendedor, para qualquer pessoa que vai na frente e é ousado e cria uma coisa para transformar o mundo. Então assim na empresa, assim numa ONG, num trabalho social, eu acho que a gente tem que ser movido antes pela paixão, depois pela estratégia, planejamento, mas assim, nunca perder esse gás, esse fogo que é o que leva a gente a trabalhar tanto e, enfim, e trazer isso. Eu acho que é o desejo de transformar o mundo de alguma maneira. Então, a gente tem isso na LV, a gente tem isso na ONG e eu quero ter isso em tudo que eu faço. Por isso, é o amor que move mesmo. Fantástico. Esse é o grande sonho da Isabelle Drummond. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho para também quem deseja, sabe, fazer isso. Então, eu sempre incentivo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que ela tem uma marca de roupa já há muitos anos e ela parou um pouco com a empresa para poder se estabilizar. Só que ela ama. Eu falei assim, não desiste, sabe? Se planeja, mas depois vai, porque a gente tem que ir com coragem, empreender isso. Coragem e ousadia. Mas assim, são essas pessoas que acreditam que trazem transformação para o mundo. Então você vê os maiores empreendedores, eles foram os que acreditaram e às vezes todo mundo falou, não, você é um louco de fazer isso. Mas a gente tem que ser às vezes muito louco e corajosos para a gente ir à frente mesmo. E depois vão vir pessoas também. A gente vai servir de exemplo para outros. Então é isso que eu diria, já aproveitando aí o gancho, para quem quer empreender, quem quer trazer transformação para o mundo. Excelente, fantástico. Ou seja, a partir de agora, então, quando a gente olhar para uma tela e ver e enxergar a Isabelle Drummond, a gente vai ter uma outra visão, provavelmente que a gente não conhecia, principalmente a nossa audiência, que é formada por empreendedores, investidores e fala muito sobre inovação. Então, acho que agora a gente tem aí o prazer de poder levar um pouco desse conhecimento, dessa energia que você tem na sua carreira de atriz e que você está carregando agora para essas outras atividades suas, empreendendo com a LV e também com as ações sociais que você está praticando a todo vapor no mercado. Isso. Queria te agradecer muito aí a possibilidade desse papo, de poder levar um pouco dessa informação para a nossa audiência, para o mercado. E a gente deixa aqui uma mensagem final da Isabelle, então, para os empreendedores que estão começando ou que ainda nem começaram, aqueles caras que têm sonhos, mas ainda não tiraram do papel. Qual é a grande mensagem que você poderia deixar para essas pessoas? Eu acho que é isso, assim, amor primeiro, né? Você tem que ter um propósito dentro do que você está fazendo e depois coragem e ousadia para realmente enfrentar os desafios por esse amor que você tem, por esse desejo de trazer transformação para o mundo. E não desistir, porque durante o processo vão ter situações que você vai falar, puxa, será que eu continuo? Mas eu acho que a gente tem que continuar. E aí a gente vai ver o que isso vai trazer realmente para o mundo, sabe? Muito bom. Resiliência Obrigada. Realmente é a palavra de ordem no segmento de startups. Eu vejo que eu tenho me tornado resiliente também durante esse processo. E isso é uma bagagem interna, Sim. que às vezes as pessoas não vão ver, mas você está crescendo, você vai crescendo internamente. Sim, então, assim, é um super prazer para mim mesmo poder falar desse assunto Bacana. Aqui também. Muito bom, excelente. E só com 24 anos, hein? Imagina o que vem pela frente aí em termos de empreendedorismo e de carreira empreendedora. Muito bom, obrigado Isabelle, é um prazer falar com você. Querido. Eu que agradeço, obrigado. Nos vemos no próximo Directions. Obrigada. Every day is different.
but every day starts the same.